Meus amados, meus irmãos, meus amigos, vocês que me ouvem, nesse momento eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Queria compartilhar aqui um texto da Palavra de Deus com todos vocês nessa noite, um texto que nós estávamos hoje na igreja e foi compartilhado por um presbítero da nossa igreja, irmão Maurício. E Deus me chamou a atenção em alguns pontos e eu quero aqui, nessa noite, passar para todos vocês em nome de Jesus. Ezequiel 37, que diz assim a poderosa palavra do Senhor. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, e me disse: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Amém? Meus amigos, meus amados, nessa ocasião em que nós estamos aqui meditando nesse texto de Ezequiel, capítulo 37, me chamou a atenção da parte do profeta, e ele diz que veio sobre ele a mão do Senhor, e o Senhor o levou em espírito e o pôs no meio de um vale de ossos secos. Aquele vale estava cheio de ossos secos. E diz o texto que o Senhor fez o profeta andar ao redor deles. E o profeta diz que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E então no versículo 3 o profeta ouve a voz do Senhor dizendo assim: E me disse, filho do homem, poderão estes ossos reviver? O que me chamou a atenção aqui foi a resposta do profeta. Porque o profeta aqui abre a sua boca e diz: E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. O profeta não foi equivocado em dizer poderão. O profeta não se equivocou em dizer estes ossos, pela minha fé, vão reviver, vão sair deste estado de calamidade. Mas o profeta era dependente de Deus, assim como eu e você devemos ser dependentes de Deus para profetizar sobre os vales que nós estamos vivenciando. O profeta disse: E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O profeta de maneira nenhuma se equivocou em ouvir a voz do Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor e eu acredito que Deus, na sua grandeza e soberania, estava esperando uma ação, talvez equivocada, mas Deus, na sua soberania, sabia com quem estava falando. Então, o profeta ouve o que Deus diz e ele faz aquilo que Deus manda. Assim diz o Senhor, versículo de número 5, Jeová, a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne em vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus se revela em meio ao estado de calamidade como a solução
para quem está passando por um momento de dificuldade. O vale aqui era de ossos sequíssimos, não era seco, mas era sequíssimos. E o profeta diz no versículo de número 7, então profetizei como se me deu ordem. A ordem aqui não era a palavra do profeta, a ordem aqui era a ordem que vinha do Senhor. E ele diz, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um reboliço e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. Então eu não sei qual é a situação, qual é o vale que você está passando. Mas eu sei que se você ouvir a voz, a ordem do Senhor, você vai ouvir o reboliço de Deus na sua vida. Mas eu quero aqui não me estender, porque já está passando aqui do bom tempo que a gente tem para expressar essa palavra, sobre o versículo de número 10, que diz assim, e profetizei como ele me deu ordem. Mais uma vez, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então a grandeza de Deus foi tão grande sobre este momento vivido na história, que o profeta, quando ele recebe a ordem, ele passa aqui a expressão, e puseram de pé. Depois da restauração, Deus os coloca de pé. E agora você se torna um exército grande. Não é um pequeno exército. Talvez você esteja no vale, você esteja se sentindo como uma pessoa que está no pó, na cinza, mas Deus quer te colocar de pé e te fazer grande em extremo, como termina esse versículo. Era um exército grande em extremo. Sabe o que é isso? O extremo de Deus vai chegar na minha e na sua vida quando nós dermos ouvidos à palavra do Senhor que vem sobre o profeta. Então, esteja atento à voz do Senhor, porque Deus quer fazer maravilha na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.